Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, você está no canal Resenha 81 e sejam muito bem-vindos. Nosso canal gostamos de falar sobre filmes, séries, quadrinhos, animes e hoje é dia de resenha de anime barra mangá. Falar do Witch Hat Atelier, anime que estreou essa temporada aqui no Japão, tá passando no Crunchyroll e eu vou falar o que eu tô achando do anime, né? E, e também do mangá, né? Que eu li alguns capítulos do mangá e tal, e vou dar uma breve pitaco aí do que eu tô achando, beleza? Então, depois da vinheta, não sai daí. Voltamos e antes de mais nada vou pedir para você deixar o curtir aqui no vídeo, se puder compartilhar com os amigos melhor ainda. E se caso você chegou aqui, caiu de paraquedas, não conhece o canal, se inscreve aí, ajuda a gente, seja parte do time aí do Resenha 81, beleza? Então tá bom. Então pessoal, Witch Hat Atelier. Eu comecei a ver esse anime, tava procurando algumas coisas para ver no Crunchyroll, tinha visto alguns comentários sobre o anime, acho que impressões dos primeiros dois capítulos ali. Resolvi dar uma chance e eu vi, comecei a assistir ali. Quando chegou lá pro, acho que no quarto episódio, eu dei aquela prospectada, ver como é que era mais ou menos bonitinho ali. Até aí, uma história bem tranquilinha, sem. Eu vou explicar o que é a história e tal, mas até aí uma história bem tranquilinha. Eu falei, vou apresentar para minha filha. Minha filha tem 8 anos, 8 para 9. E ela tá gostando. Ela só acha estranho a gente ter que acompanhar um negócio toda semana. Toda semana, tem um episódio novo. Então hoje segunda-feira, tô gravando aqui. Ela já tá aguardando para poder ver se a gente tem episódio novo para assistir junto. Então, é legal. Ela tá gostando bastante. Isso abriu as portas para ela assistir outro anime. Eu coloquei para ela ver Sakura Card Captors. Então, ela tá assistindo Sakura Card Captors, então tá assistindo outras coisas. Então, isso é interessante. Que abriu. E Plus, sim, bem legal. Ela pediu para eu comprar o mangá. E ela começou a ler o mangá. Ela tá lendo o mangá mesmo. Tipo, ela começou a ler o mangazinho que eu comprei para ela. Então, isso levou ela a ter o gosto ali, pediu algo para ler, assim. Eu já tinha pedido algumas revistinhas da Mônica e tal, mas não tinha dado muita atenção. E esse aqui, realmente ela deu. Então, eu achei interessante, ponto pro anime. Então, vamos lá. O que é a história do Witch Hat Atelier? Então, nesse universo aqui, né, temos a protagonista, que é a Coco, né, que ela cresceu, que ela bem pequenininha, foi apresentada para ela viu magia. Então, ela viu, ela foi num local lá e um cara meio duvidoso, um beco, deu para ela um livro de magia com uma varinha, certo? Como se fosse um brinquedo ali. E a mãe dela explicou pra ela que esse mundo tinha magia e tal. A mãe dela não tava com ela no beco, não, tá? Não tava. Tava sozinha com um cara muito esquisito. É, e esse cara deu um livro pra ela. Daí ela falou que comprou, na verdade, acho que foi isso. Daí a mãe dela mostra pra falar, mas magia aqui nesse mundo, filha, não é assim não. A magia, você não é qualquer pessoa que pode fazer magia. Tem as pessoas que podem fazer magia. Elas meio que nascem com isso. É um dom que elas têm e tal. E aí a gente pega a Coco, mais velha, um pouquinho mais velha ali, ainda novinha e tal, mas morando com a mãe dela, que é tipo acho que corta tecido e tal ali, tipo, mexe com tecidos e tal. E a mãe recebe ali uma, umas pessoas na lojinha dela e vieram numa carruagem. Ela fica toda eufórica, nossa, que legal, e tal, uma carruagem que chega voando, interessante e tal. E ela se diz apaixonada por magia. Ah, daí a carruagem quebra. O motivo ali, a carruagem quebra e tem um mago na loja. E este mago fala: "Não, eu vou fazer a magia para consertar a carruagem, mas eu tenho que fazer sozinho. Eu vou para um lugar ali, eu conserto
e aviso vocês quando estiver pronto. Fala, Coco, você vigia, por favor? E a Coco, curiosa, vigiou, mas observou. E ela observou como ele fazia magia. E ela tinha um livro de magia, ela falou, opa, eu também posso fazer. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é, tá? Mas eu tenho que, para explicar mais ou menos sobre o que é a história, eu vou ter que deixar algumas surpresas aqui, ok? E a Coco observa e a Coco vai ver que o livro dela tem algumas coisas de magia ali, ela tenta praticar. Só que ela faz algo errado, né? E aí nisso, o, o mago que ajudou a consertar a carruagem, ele voou para lá, ele tem um insight ali, um insight, e ele voa para lá, só que é tarde demais. Ele consegue salvar a Coco, mas a mãe não. A mãe não tá morta, mas tem alguma coisa que acontece com a mãe dela ali. E ele tem uma escolha, falou, eu posso apagar a mente da Coco ou fazer a Coco minha aprendiz. E aí, a partir daí da história, porque ele tem um ateliê, esse ateliê é meio um ateliê de magia e tal, assim, ele dá aulas para outras garotinhas ali dentro, né? O professor aqui, a foto aqui, o professor Kifrey, né? E aí eu vou dar algumas coisas assim. Esse Kifrey, ele tem uma aura meio Satoru Gojo ali, sabe? Então, ele é meio. Só que ele é meio duvidoso, sabe? Tipo, tem hora que o cara é muito legal ali, aí de repente ele faz um negócio que eu fico, cara, não é possível. E tem umas pegas nesse mangá, quando você vai lendo com o tempo ali, que tem umas discussões, assim, sobre a questão da magia e tal, assim, não ser para todos, né? Eu mesmo comecei, quando eu ouvi alguma coisa do, do mangá, e tem algo que, em mangá e anime, que eu acho massa, é que quando tipo, aquele cara, aquela pessoa, dizem para ela, você não vai chegar aqui. E essa pessoa, ela estuda muito para chegar. E ela mostra que ela pode e tal, assim. Eu acho essa coisa do mérito ali, né, em muitos animes, mangás, assim, eu acho espetacular, assim, baita aprendizado sempre para as crianças também. Pô, se você dedicar aqui, você vai conseguir e tal. Eu acho bem legal isso. É, e aí eu fui pra falar, então beleza, a menina não pode fazer magia, mas ela vai dar um jeito de fazer. Pô, legal, já comprei, quero assistir uns episódios para ver se é bom. E, e na verdade, tem isso, mas de uma forma um pouco de uma outra forma. Então isso eu fui vendo que tem umas discussões um pouco morais, assim, mais pra frente na história, né? E acho que vão ser interessantes de acompanhar, né? Eu tô acompanhando junto com a minha filha para ver se não tem nada diferente do nada, vai aparecer alguma coisa estranha, mas até então, assim, tudo ok, né? Até onde a gente assistiu, a gente discute um pouquinho depois e tal, e tô apresentando para ela a leitura de um mangá, né? Então, tipo, que é algo preto e branco e tal, assim, mas que tá realmente chamando a atenção dela, e ainda é invertida, né? Você tem que ler no outro sentido. Então, assim, tá sendo uma experiência legal que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Primeiro, acho que o anime, pegar um pouquinho aqui da animação, né? É, Vamos colocar um pouquinho da animação. O anime tem uma animação um pouco peculiar, mas é muito bem feita. O traço, você vê que é diferente. Ele é muito. É uma animação muito bem trabalhada quando tem os eventos ali e tal, assim, a magia e tal. É muito interessante. O ser que a menina vai encontrar no beco ali. Muito duvidoso, né? Então, o traço mesmo do mangá, ele pega. Ele parece algumas. Como fala? Capas de livro, sabe? Pega aquelas capas de livro do Harry Potter e tal, assim. Parece. O traço é bem diferente. Vou tentar colocar aqui do lado, sabe? É bem, bem legal mesmo. Eu tomando cuidado para não tirar o apoio aqui o marcador que a minha filha colocou.
certo? Então ele tem uma boa. O desenho é diferente, é legal. E a animação é linda, cara. Tem um, tem um episódio, acho que é o quarto ou quinto episódio ali, tem uma cena de animação absurda, tá? Eu não vou colocar aqui. Mas nossa, tem uma cena com o Kiefer lá espetacular, cara. É muito bonita. Então, o anime você pode achar no começo a história um pouco eh, água com açúcar e tal, que é negócio de escolinha, e tal. Mas sério, eu acho que mais pra frente tem algumas discussões interessantes ali, né? eh, sobre limitação da magia e tal, assim, e o uso da magia, e são interessantes. Eu acho que vale ali vocês assim, acrescentarem esse anime aí na playlist e ver se vocês gostam. De novo, acho que dá para, pelo menos até então, né, até onde eu assisti, 8, 9 episódios ali, dá para assistir com criança, normal, tal, sim. E eu acho, pelo menos até onde eu li no mangá ali, que eu li um pouquinho mais para frente ali para saber como é que a história avança, né? Tem umas discussões interessantes. Então, acho que talvez seja um anime que vale a pena acompanhar. Beleza? É diferente, não é um anime de lutinha, né? É um anime que envolve para resolver assim os problemas, as questões, envolve pensar um pouquinho, então tem um raciocínio, né? É, sobre a magia ali e tal. Interessante, é interessante. Então fica a dica, eu realmente estou gostando, minha filha está adorando a acompanhar, e para mim está sendo uma experiência divertida acompanhar com ela. E a leitura. Então, estou esperando ela ler o primeiro aqui para eu investir no segundo. Já vi que tem algumas edições, acho que está até a 14, 13 ou 14. Tem algumas edições que já estão esgotadas no mercado, dependendo de relançamento da Panini. Já vi que tem pré-venda de alguns relançamentos no site. Então é isso. Espero que vocês gostem, né? Espero, se vocês já assistiram, leram e tal, coloquem aí nos comentários, deixem aí para a gente ler. E espero que vocês gostem aí da indicação. E voltamos em breve aí, se tiver alguma mudança e tal. Se o anime piorou, a gente fala também, não tem problema. Ou trazendo outras novidades, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.